Boa noite, domingo 20 de fevereiro de 2022. Esses são os destaques do Folha Repórter. Fontes na Casa Branca dizem que Rússia já teria forças militares suficientes para invadir a Ucrânia e alerta para sanções. No Kremlin, Rússia considera que será obrigada a movimentar tropas para defender o país e comanda exercícios militares na fronteira. Para Biden, Putin já decidiu invadir a Ucrânia. Acompanhe a análise do professor Ricardo Vasconcelos. Tudo isso agora no Folha Repórter. Boa noite! Hoje no Folha Repórter você vai ver uma reportagem especial sobre a tensão envolvendo os Estados Unidos, Rússia e a Ucrânia. Para muitos tem um potencial de guerra regional e para outros mundial, mas o fato é que duas das maiores potências militares da Terra estão de lados opostos. Nesse cabo de guerra, quem pode sair prejudicado? Entrevistamos Ricardo Vasconcelos, doutor em Direito e professor da cadeira de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Acompanhe agora na nossa reportagem especial. Potencial conflito de dimensões nucleares. O possível ingresso da Ucrânia na OTAN rendeu tensões entre Estados Unidos e Rússia. Uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia vem tomando a manchete dos jornais pelo mundo. Após uma movimentação de quase 100 mil tropas para a fronteira, as tensões aumentaram. Apesar de um telefonema entre Biden e Putin, a Rússia não considerou promissora a conversa, por não tratar do ponto mais caro ao gigante país comandado por Vladimir Putin, a expansão da OTAN. Mesmo assim, o Kremlin nega a intenção divulgada pelos Estados Unidos. No Twitter, o presidente Joe Biden escreveu: "Hoje, conversei com líderes europeus em resposta ao aumento militar da Rússia nas fronteiras da Ucrânia. Discutimos nossos esforços conjuntos para impedir novas agressões russas, como os preparativos para impor custos econômicos severos à Rússia e reforçar a segurança no flanco leste." E o perfil oficial do Kremlin publicou uma foto com a seguinte legenda: "Reunião com membros permanentes do Conselho de Segurança. Situação na Ucrânia, garantias de segurança." E ainda segundo a Folha de São Paulo, o presidente Biden disse que os Estados Unidos responderão de forma rápida e decisiva com seus aliados, se qualquer agressão acontecer por parte da Rússia na Ucrânia. Apesar disso, o Kremlin divulgou estar disposto a uma saída diplomática e anunciou a saída de parte das tropas da fronteira. Fontes na Casa Branca contestam e dizem que nesse espaço de tempo, a Rússia mais que dobrou seu contingente na fronteira. Para saber mais sobre isso, vamos agora com a análise de Ricardo Vasconcelos. Olá pessoal do Folha, eu estou aqui com o professor Ricardo Vasconcelos, ele é professor da Universidade Federal de Pelotas. E professor, se apresente para a gente por gentileza. Conta aí sua formação. Olá a todos. Eu sou professor, como o Ronald já disse, na Universidade Federal de Pelotas, professor de Direito Internacional, e leciono também uma cadeira de Relações Internacionais no curso de Direito, e sou formado pela Universidade Federal de Pelotas e tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E venho ao longo desses anos aí acompanhando os caminhos do direito e das relações internacionais. Ótimo. A gente vem acompanhando, professor, essa escalada da tensão ali na Ucrânia, que envolve a Rússia e os Estados Unidos. O que provocou essa escalada de tensão naquela região ali? Bom, para compreendermos melhor essa tensão na região da fronteira da Rússia com a Ucrânia, envolvendo os Estados Unidos, que ficam lá no outro continente, é bom lembrar que essa tensão entre Rússia e Estados Unidos já vem há muito mais tempo se desenvolvendo. Então, é uma rivalidade que vem desde o século XIX.
as relações já são tensas desde o século XIX. O primeiro confronto que aconteceu entre Rússia e Estados Unidos data de 1890, quando os russos invadiram a Manchúria, e aí os Estados Unidos, não apenas por questões de querer uma Manchúria mais livre, mas também porque já tinham essas resistências em relação à Rússia, acabaram se envolvendo naquela situação. Então é algo que vem há muito tempo. Em 1917, quando a Rússia então virou socialista, comunista, com a Revolução de 1917, a tensão começou a aumentar, porque aí, além do expansionismo czarista, aliou-se o componente ideológico, e um componente ideológico que pregava, tinha em si a ideia de uma revolução mundial. E aí a situação ainda ligava ainda mais esses países que geograficamente estão tão extensos. Sobretudo quando nós pensarmos que os Estados Unidos, apesar do capitalismo e de toda a ideia liberal, eles também estão muito baseados na sua construção naquela velha doutrina do destino manifesto, segundo o qual Deus teria eleito o povo dos Estados Unidos para comandar o mundo. Então, veja aí, nós temos já duas ideologias, digamos assim, que se confrontam, porque o mundo é um só, e se ambas queriam se estender pelo mundo, só poderia dar uma tensão. Então, isso foi se prolongando. Depois da Primeira Guerra Mundial, a União Soviética fez um acordo com os alemães, que recém tinham sido derrotados. É verdade que aí vem a Segunda Guerra Mundial e eles acabam sendo aliados, mas aliados para enfrentar uma situação bastante específica, segundo as circunstâncias históricas que acabaram fazendo aquela conjugação de esforços. Terminada a Segunda Guerra Mundial, já começa novamente a discussão em respeito da distribuição dos territórios até então ocupados pela Alemanha nazista. E o fato é que a Rússia, apesar de dos montes Urais para cá serem considerados território europeu, nunca se integrou plenamente ao restante da Europa. Sempre ela manteve um ar mais, digamos, fechado, uma tendência a ter uma história própria, uma filosofia própria, que diferenciavam, tanto quanto, do restante do continente europeu. E os Estados Unidos são filhos da Europa Ocidental. Então, juntando todos esses ingredientes aí, nós tivemos já, então, depois dessas controvérsias todas na distribuição de territórios ao final da Segunda Guerra Mundial, e aliada àquela história já que eu comentei, a tensão voltou a crescer cada vez mais e foi aquela era da Guerra Fria, e no sistema bipolar flexível, que se seguiu a Segunda Guerra Mundial, dividiu o mundo entre as duas grandes potências. Na verdade, quase um loteamento do mundo entre essas duas forças. Capitalismo de um lado, comunismo, socialismo do outro, Estados Unidos, União Soviética como as duas superpotências. E aí, desde 1949, que a União Soviética também desenvolveu a sua bomba atômica, que era o trunfo dos Estados Unidos ao final da Segunda Guerra Mundial. E, ora, com esse poderio nuclear, as duas superpotências sabiam que uma guerra direta, total, entre elas, não haveria vencedores. Então, por isso a Guerra Fria, ou seja, essa situação de constante tensionamento com outras formas de enfrentamento, uma corrida armamentista, uma corrida espacial, que foram se desenvolvendo e mantendo, alimentando aquela rivalidade já desde lá o século XIX, no avançado do século XX, até que os Estados Unidos ganharam essas corridas. E, no final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim, tivemos o marco do fim desta era, da divisão do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, ainda que a União Soviética em si
só fosse realmente se desintegrar alguns anos depois, mas ficou como um marco histórico o ano de 1989. Aí parecia que a tensão ia desaparecer. E, só que a Rússia, que aí estava se voltando até para o lado dos Estados Unidos, adotando um estilo mais capitalista, em toda a falta de história capitalista, acabou naufragando nas mãos de máfias, de tráfico de entorpecentes, de aquelas funcionários graduados do regime comunista que sabiam as áreas que tinham potencial, se adonaram dessas áreas, formaram oligarquias, e a situação do país, economicamente, cada vez naufragou mais, e isso, 8 anos desse descontrole, levaram ao poder Vladimir Putin, que assume justamente tentando reverter essa situação e restaurar o orgulho dos tempos da União Soviética. Ele, que é um ex-agente da KGB no serviço exterior, depois chefe do serviço secreto soviético, chefe do serviço secreto russo, chega ao poder, então, com toda essa vontade de restaurar o orgulho dos tempos da União Soviética, volta a controlar, a estatizar certos setores que estavam nas mãos daquelas oligarquias, volta a retomar o controle sobre certas áreas separatistas e começa novamente a rivalizar com o Ocidente, com os Estados Unidos, com a OTAN. E aí, então, nós temos o caldo que explica essa rivalidade, essa tensão que nós vemos hoje produzida entre Estados Unidos e Rússia em relação à Ucrânia. Muitos poderiam pensar, mas de onde? Né? Claro que a pergunta era mais específica, acabei me alargando aqui, fazendo esse preâmbulo para se compreender que a tensão não é apenas pelos interesses imediatos que possa ter a Ucrânia, mas é mais um capítulo numa longa história de tensões envolvendo a Rússia e Estados Unidos. Mas, especificamente no tocante à questão da Ucrânia, e tudo isso começou quando a Ucrânia estava prestes a fechar um acordo com a União Europeia e o presidente da época, Viktor Yanukovych, pressionado pela Rússia, voltou atrás e disse que ia paralisar um pouco, dar uma pausa nas negociações com a União Europeia, porque ia verificar a possibilidade de avançar uma união aduaneira com a Rússia, que estava, então, oferecendo essa alternativa para a Ucrânia. Ora, quando o Yanukovych barra o andar do acordo da Ucrânia com a União Europeia, sendo que outros países do leste europeu já estavam celebrando esses acordos, se integrando ao Ocidente, inclusive à OTAN, há uma forte reação dentro da Ucrânia, sobretudo partindo da região de Kiev, e aí começa uma revolução. As manifestações ultrapassaram o caráter de simples revoluções e acabaram resultando na deposição do presidente Yanukovych, que a essas alturas, apesar dele, um tempo antes, ser quem estava conduzindo as negociações com a União Europeia, a essa altura já era visto como um aliado de Moscou, alguém, um simpatizante da Rússia, e acabou sendo deposto na Ucrânia. Ora, com isso, a Ucrânia voltou a se aproximar da União Europeia, tentar retomar as negociações, mas o que aconteceu em contrapartida foi uma forte reação na Crimeia, que é uma área que, na verdade, já tinha sido conquistada pelos russos séculos atrás. Depois, nos anos 50, um gesto de boa vontade, a União Soviética, para consagrar a união entre a União Soviética e a Ucrânia, acabou cedendo cedendo a Crimeia, que era da Rússia, para a Ucrânia, e ali é uma área de forte população de origem russa. Então, quando foi derrubado o presidente simpatizante dos russos, o
estourou essa revolução na Crimeia. Claro que também bastante insuflada pelo próprio governo russo. Essa revolução na Crimeia acabou fazendo com que houvesse um referendo que não foi homologado, não foi reconhecido pelo governo da Ucrânia, pelos países ocidentais, mas que decidiu que queria a anexação da Crimeia novamente à Rússia. Então, apesar de não reconhecido, o governo da Rússia, Putin, reconheceu imediatamente e encaminhou tropas para efetivar a anexação. Com isso, então, anexando de fato celebrou, de fato não, para eles foi até jurídico, eles celebraram um tratado de adesão, né, que deu a base jurídica para a anexação, e então foram encaminhadas as tropas para efetivar a situação, e cada vez um contingente militar maior a Rússia encaminhou para a Crimeia para consolidar esse quadro. Bom, paralelamente a essa revolução e a anexação da Crimeia, estourou no Donbass, que é a região no ocidental do território, ocidental não, a região oriental, é o leste do território ucraniano, estourou primeiro em Donetsk, que se proclamou como uma república soberana, e também em Lugansk e em outras localidades começaram a pipocar movimentos revoltosos, também simpatizantes com a Rússia, aí, em primeiro momento, não pleiteando uma anexação, mas declarando uma independência, que também não foram reconhecidos pelo governo da Ucrânia, e tampouco pelos Estados ocidentais. A diferença é que, neste caso, nem mesmo o governo da Rússia se manifestou reconhecendo expressamente essas autoproclamadas repúblicas daquela região. Mas ficou um conflito bastante forte entre as forças ucranianas, tentando retomar o território, e os grupos revoltosos que passaram a controlar partes significativas do território dessa região do leste da Ucrânia. Os combates mais fortes só cessaram com os chamados acordos de Minsk, que foram celebrados na capital da Bielorrússia, e claro, sob os auspícios da OSCE, que é a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. Estes acordos estabeleciam, então, cessar-fogo, mas estabeleciam também uma autonomia para essas regiões. Seriam feitas novas eleições e aí seria reconhecida uma autonomia para essas regiões. Bom, o fato é que o cessar-fogo não foi absoluto e a autonomia jamais foi consagrada, e ambos os lados ficam constantemente se acusando de desrespeitar, de quebrar o acordo, de descumprir o acordo. A situação, então, seguiu tensa, apesar dos acordos de Minsk, e apenas teve uma redução no volume dos conflitos, digamos assim. Em março, abril do ano passado, a Rússia, dizendo estar reagindo a uma forte movimentação de tropas do governo central da Ucrânia, que iria tentar adentrar as áreas controladas pelos revoltosos no Donbass, para retomar o controle completo da região, a Rússia, então, preparou e começou a enviar esses grandes contingentes para a região. Então, o início mais próximo, digamos assim, dessas tensões que nós estamos vendo cada vez com mais frequência nos noticiários nos últimos dias, pode ser apontado para esse momento em que a Rússia acusou a Ucrânia de tentar retomar o controle das áreas, e aí alegando que queria evitar um massacre como de 95 em Srebrenica,
na ex-Iugoslávia, quando os sérvios massacraram mais de 8.000 muçulmanos, a Rússia disse que não queria ver outra chacina como aquela, e então, por verdadeiras razões humanitárias, começou a se preparar para ingressar no conflito em defesa do povo de origem russa, afinal de contas, que constituía o lado dos revoltosos no leste da Ucrânia, caso as forças oficiais da Ucrânia efetivamente entrassem naquele território. Então, esse foi a primeira razão apontada por Moscou para aumentar o contingente de forças na fronteira. Então, essas as razões para a escalada da tensão da Ucrânia. Passa por esses 4 elementos. Primeiro, a rivalidade já, pode dizer, histórica, se bem que do século XIX para cá não é uma grande história, mas já é um bom precedente histórico, a rivalidade entre Rússia e Estados Unidos. Em segundo lugar, as alegadas razões humanitárias invocadas pela Rússia para iniciar essa concentração de tropas na fronteira. Depois, nós temos as razões de segurança que são invocadas pela Rússia. A Rússia diz que a OTAN se expandiu muito em direção às suas fronteiras, espalhando-se pelo leste europeu e colocando armas, inclusive nucleares, em territórios que não têm armamentos nucleares. Então, obviamente, são armas enviadas pelos Estados Unidos para aquela região. Então, a colocação desses armamentos nucleares na fronteira da Rússia, então, razões de segurança combinadas com essa expansão da OTAN em direção ao leste europeu e também a expansão da União Europeia, também a expansão da União Europeia, que foi o ponto de partida de toda essa crise na Ucrânia. Razões econômicas pela Rússia, porque ali na Crimeia nós temos o único acesso que a Rússia tem ao Mar Negro, que seriam as únicas águas de mar quente pelas quais circulam os produtos de importação, exportação, mas principalmente de exportação dos russos para o restante do continente europeu. Então, controlar aquela região, onde a Rússia já tinha, inclusive, desde os anos 90, instalado uma base naval que controla a esquadra. Agora. Aí. Então, nessa questão econômica, ainda tem a questão dos gasodutos que passam pelo território ucraniano, que são por onde a Rússia abastece boa parte da fonte energética do continente europeu, e também é um interesse da Rússia que a área por onde passam seus gasodutos não seja uma área que não seja favorável. E, por fim, tem as razões de política interna também. Esse horror de Putin pelo avanço da União Europeia também passa por que a oposição russa, no território russo, também não fique se inspirando, invejando o modo de vida ocidental e, com isso, tumultuando o seu ambiente político interno. Também é mais uma razão que inspira essa tensão. Esses são os pontos de origem da tensão atual. Bom, professor, a gente veio falar sobre a Ucrânia meio que a última vez que a gente viu falar sobre ela foi aquela tensão que você havia falado anteriormente, de quase que uma espécie de revolução na Ucrânia, que faz bem uns anos já que ela não aparece na mídia. Agora ela renasce na mídia com esse problema entre Rússia e Estados Unidos. Qual é o interesse estratégico que esses dois países têm na Ucrânia? O que ela tem de tão interessante para eles? Nos Estados Unidos, dissesse que teve um período de tranquilidade com a Ucrânia assumindo do noticiário. Trump era um presidente e era America First e não quero me envolver tanto nas questões internacionais. E isso tranquilizou o cenário internacional.
Quando assume John Biden, o que ele faz? Ele tem com um discurso de retomar a liderança de uma ordem mundial baseada na coordenação por instituições internacionais, nas quais os Estados Unidos, obviamente, por toda a sua força econômica, política, militar, exerce uma influência decisiva. E é claro que, sobretudo, depois do fiasco que foi a retirada das tropas no Afeganistão, quando começa a Rússia a fazer esse movimento nas fronteiras da Ucrânia, Biden, então, tende a assumir uma postura bem mais enérgica, até mesmo para tentar reverter a imagem que tinha ficado negativa no cenário da sua política externa, em decorrência do Afeganistão. Então, veja-se que só isto já é um bom motivo para a postura mais forte dos Estados Unidos. Além disso, sob o ponto de vista militar e econômico, a Ucrânia tem uma posição estratégica na fronteira com a Rússia. Então, é um largo espaço em que as forças ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, poderão ficar posicionados para um eventual confronto com a Rússia terem uma vantagem. Também podem minar a própria força da Rússia com esse controle das águas do Mar Negro. E os próprios gasodutos também, que eu já referi, que passam pelo território ucraniano. Então, tudo isso traz o interesse dos Estados Unidos para aquela região. Por fim, também, extrapolando a questão essencialmente da Ucrânia, é interesse muito forte dos Estados Unidos marcar uma posição assertiva contra a Rússia numa possível invasão da Ucrânia, porque os olhos do mundo estão voltados para aquele cenário, sobretudo os olhos chineses, que poderão, se a posição dos Estados Unidos for fraca em relação à Rússia nesse episódio, se encorajar para retomar Taiwan, para fazer valer as suas pretensões no Mar do Sul da China, e isso, obviamente, os Estados Unidos não querem. Então, a Ucrânia já está servindo de cenário exemplar para as pretensões chinesas dentro do jogo da política externa dos Estados Unidos. Então, esses, basicamente, os interesses dos Estados Unidos na região. E já a Rússia vê, em especial as províncias do território do leste ucraniano, como uma espécie de corredor de segurança separando o território russo do território ocidental europeu. Então, isso já é uma razão estratégica. Do ponto de vista econômico, já referi a circulação das mercadorias pelo Mar do Sul, pelo Mar Negro, e o controle do território dos gasodutos. Então, esses basicamente os interesses russos, além de que desde 97 a frota do Mar Negro da Marinha Rússia em Sebastopol, na Crimeia, é também um ponto estratégico importante do ponto de vista militar. Bom, a gente fica pensando aí também quando vê esse conflito, a gente está falando de dois países gigantes, duas potências mundiais, e a gente fica pensando que potencial um possível conflito pode causar nas relações internacionais. A gente pode ver, se isso houver, uma mudança radical ou vai continuar tudo no mesmo jogo? Bom, em primeiro lugar, são duas potências nucleares. Depois de começado um conflito, nunca se sabe as dimensões que ele vai assumir. Então, nunca é bom ter um conflito entre Estados Unidos e Rússia, como entre quaisquer outros países que tenham armamentos nucleares. Então, essa é a primeira observação. Claro, se eles passaram aí, mais da metade do século XX na Guerra Fria e conseguiram evitar, apesar da crise dos mísseis em Cuba, conseguiram evitar um conflito nuclear, tenha-se fé que sigam tendo essa clareza de impossibilidade de ir por esse caminho. Mas mesmo uma guerra convencional envolvendo Estados Unidos e Rússia vai causar uma crise de segurança em todo o mundo e também uma grande crise econômica. Vemos que antes mesmo de haver qualquer conflito, só pela sua perspectiva,
Primeiro, o preço do petróleo começou a disparar, né, nas bolsas. Ontem já teve uma queda, então causa uma grande instabilidade, porque o preço do petróleo mexe com toda a cadeia econômica. E isso, então, afeta as relações internacionais enormemente. Também os europeus têm a questão do gás, por isso os europeus já buscam impor punições mais leves à Rússia e não adotar o discurso tão radical que vem sendo adotado pelos Estados Unidos, porque eles dependem do fornecimento do gás que vem da Rússia para o seu território. Então, isso também tumultua as relações internacionais, já meio que quebrando um pouco essa unidade ocidental nas suas manifestações. Também um grande contingente de migrações pode ocorrer, e certamente ocorrerá, se acabar se efetivando uma invasão russa no território da Ucrânia. Toda aquela população que doou o seu governo porque queria se aproximar da União Europeia verá aí uma perspectiva de talvez perseguição, de piora radical nas suas condições de vida e, portanto, tenderá a escapar para todos os países do entorno. Então, também uma grave crise de migração poderá decorrer desse conflito. Sempre a gente vê que alguma coisa que acontece no âmbito internacional sempre espirra um pouco no Brasil. O que pode acontecer no âmbito internacional que pode trazer de efeitos e que pode chegar até a gente aqui no Brasil, que a gente vai enxergar esses reflexos? Quais seriam eles? Bom, a primeira coisa que vamos lembrar são os efeitos dessa instabilidade econômica. É claro que o Brasil não vai ficar imune a isso, né? O preço do petróleo veio para cá, apesar de toda a campanha política dizendo que vai abrasileirar o preço do petróleo, a gente sabe que isso tem vida curta, porque logo ali estoura uma crise na Petrobras. Então, só isso aí já é suficiente para causar graves transtornos ao Brasil. Além disso, também como nas relações internacionais nós vimos que alguns efeitos já estão sendo produzidos pela mera perspectiva do conflito, essa viagem do nosso presidente à Rússia não ajudou em nada, sobretudo declarando solidariedade à Rússia nesse momento em que ela está sendo acusada de querer invadir o Estado soberano. Não foi um bom time, né? Não foi. Como disse não sei se foi secretário de Estado, uma autoridade americana, não foi um bom momento para essa declaração. O momento foi terrível. Mas é claro que também a situação no governo brasileiro, uma vez que a viagem já estava programada há bastante tempo, ficaria delicado desmarcar, porque aí pareceria uma posição muito ostensivamente contra a Rússia. Também não seria desejável. Mas também não precisava declarar solidariedade. Isso foi o pior. Também, então, já minou as nossas relações com os Estados Unidos, que, apesar daquele ímpeto inicial do governo Bolsonaro de se aproximar dos Estados Unidos, ter arrefecido com a perda da reeleição pelo Trump e a chegada de Biden ao poder, era o objetivo do Brasil alinhar-se mais, aproximar-se mais do seu grande parceiro americano. E isso fica arranhado agora com essa posição assumida no confronto com a Rússia. Então, além do preço do petróleo, o aumento dos preços em geral, inflação, o Brasil também vai ter de, talvez, vai ser cobrado por uma posição mais clara no cenário internacional. Quando, no conflito da Crimeia, Dilma foi bastante criticada por não firmar uma posição naquele conflito, e agora, ainda mais depois dessa visita, o Brasil vai ser ainda mais cobrado, caso venha a ocorrer o conflito, de se pronunciar sobre que lado ele vai ficar. E além disso, também temos um outro problema, agora que ficou mais claro desde ontem, que é uma resposta dada pela Rússia as propostas de acordos para redução de armamentos, ou seja, proposta de acordos relativos à segurança internacional que os Estados Unidos haviam encaminhado para a Rússia, e que ela respondeu
dizendo que não se importa em negociar esses temas, desde que também sejam seriamente negociados os interesses que mais estão valendo para a Rússia nesse momento, que é a saída, a retirada desses armamentos da OTAN das fronteiras com a Rússia, o retrocesso, portanto, desse avanço da OTAN e da União Europeia em relação aos países da sua fronteira, a efetivação de uma não aceitação da Ucrânia na OTAN, esses temas que a Rússia quer discutir. E se isso não for discutido seriamente, não foram contemplados esses seus pleitos, ela então vai ter de reagir unilateralmente com medidas técnico-militares. O que seriam essas medidas técnico-militares? Ora, em princípio, não deveriam ser a simples invasão. Isso é puramente militar, não é tecnicamente militar. Mas seria, então, fixar bases definitivas militares da Rússia também na fronteira com a Ucrânia, na Bielorrússia, fixar armas nucleares, se bem que já há notícia de que alguns armamentos nucleares já foram colocados pela Rússia na fronteira, então aumentar esse contingente de armas nucleares, e o segundo ponto, porque até aí os Estados Unidos estão disputando um território europeu, fazer então os Estados Unidos sentirem novamente, assim como na crise dos mísseis em Cuba, lá nos anos 60, voltar a sentir o que é ter armas nucleares na sua fronteira, e voltar então a colocar armamentos nucleares em Cuba e na Venezuela, já que Maduro também declarou recentemente que está em andamento um acordo de cooperação militar Rússia-Venezuela. Ora, isso também afetaria o Brasil, que traria toda essa atenção para a fronteira brasileira. E bem recentemente a Rússia fez alguns treinos militares na Venezuela, inclusive, né? Então a gente já tem... Já tivemos uns exercícios militares, mas aí seria algo mais definitivo. Então, que termos faria a Rússia e os Estados Unidos desistirem de uma invasão, ou então até mesmo dessa tensão? O que faria esses nervos acalmarem aí na Europa? Bom, os Estados Unidos não pretendem invadir a Ucrânia. Estão pressionando, mesmo que a Rússia invada, Biden pelo menos declarou que não pretende mandar tropas. Já a Rússia diz que o que faria ela retroceder plenamente seria se a OTAN declarasse que não vai aceitar jamais a Ucrânia nos seus quadros, retirasse os armamentos que estão instalados nos demais países que fazem fronteira com a Rússia. Isso seria o que faria a Rússia retroceder plenamente as suas tropas. O senhor já adiantou um pouquinho da última pergunta, se os dois lados estariam disponíveis para entrar em uma guerra de verdade. Mas então, ele enxergando, teria algum benefício, supondo, teria algum benefício, né, se eles entrassem ali em uma guerra, teria algum benefício em alguma perspectiva? Na verdade, eu não acredito que nenhuma das partes estejam dispostas a entrar em guerra. Os Estados Unidos, porque isso iria contra toda a linha política que ele vem desenvolvendo, incrivelmente desde Trump, que se mantém, apesar de todo esse exercício de coordenação internacional do Biden, não iria avançar agora para Eu vou aproveitar para ponderar uma coisa que o senhor havia falado anteriormente, que eu acho que até ficaria estranho para os próprios Estados Unidos, porque eles tiraram as tropas do Afeganistão e agora vai mandar tropa de novo para a Ucrânia, né? Ia ficar meio que dúbio para a política internacional dos Estados Unidos, né? Sim, o povo americano quer que os Estados Unidos tenham uma posição forte, mas não quer que seus filhos vão brigar na guerra, né? Afinal de contas, o conflito não é deles, né?
Mas é claro que, então, até por razões de política interna, dificilmente os Estados Unidos entrariam, e já se apressou, ao meu ver, assodadamente, no momento de tensão de negociação. Se eu tiro uma das cartas da mesa, eu dou munição para o meu adversário. Né? Se eu declaro que eu não vou mandar tropas, opa, beleza, então a guerra vai ser limitada. Bom, mas já a Rússia, posso entrar na Rússia aqui? A Rússia, por sua vez, apesar de todo esse contingente militar na fronteira com a Ucrânia, não acredito que queira invadir a Ucrânia. Ela já teve um prejuízo de 5 bilhões de dólares para reconstruir, fazer uma boa estrutura para a Crimeia. E estudos estimam 22 bilhões de dólares que ela teria de investir na Donbass para também revitalizar aquela região, caso ela agora entrar num investimento de 22 bilhões. Dificilmente a Rússia vai querer ter essa despesa. Além de todas as sanções, que dessa vez não serão tão fracas como aquelas de quando ela invadiu a Crimeia. Os Estados Unidos acenam com a ideia de tornar a Rússia um pária no sistema financeiro internacional, o que, por outro lado, poderia jogá-la no colo da China, mas prejudicaria bastante a Rússia. O fechamento do gasoduto, apesar de dar uma séria crise de abastecimento na Europa, causaria também um fortíssimo dano econômico na Rússia, de modo que dificilmente ela vai entrar. O que eu penso é que a situação vai ficar se eternizando nessa ameaça da Rússia, que esse congelamento do quadro favorece aos interesses de Putin, porque dificilmente a OTAN iria avançar no processo de incorporação da Ucrânia aos seus quadros. A União Europeia também fica afastada com essa situação de tensão militar na região. A Ucrânia não vai conseguir atender aos requisitos, que são bastante rigorosos, impostos pela União Europeia para aceitar novos membros. E os Estados Unidos não vão chegar a invadir, mas a entrar com suas tropas, mas também vão ficar limitados na expectativa. Esse congelamento, acredito que favorece aos interesses da Rússia, que está se valendo dessa situação para fazer retroceder isso que ela vê como uma ameaça do aumento das forças militares e da chegada do estilo de vida ocidental às suas fronteiras via Ucrânia. Bom, é isso, professor. Muito obrigado pela introdução que o senhor deu para todos nós, né? Aqui para os alunos do IFTM, inclusive, muitos me falaram que não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Eu falei, sem um professor que vai conseguir falar sobre isso. Então, eu agradeço, senhor. Espero ter contribuído, então, para a compreensão deles sobre o tema. Sim, a gente espera. E se o senhor quiser dar alguma contribuição final, alguma consideração final, então até um resumo do que o senhor disse, o senhor tem um espaço. Não, acho que a situação é tensa, mas nós podemos ver que quem deveria estar mais nervoso, que são os ucranianos, parece que estão muito mais calmos que o governo dos Estados Unidos. Então, acredito que eles estão no olho do furacão, estão percebendo que a intenção verdadeira da Rússia é ficar nesse jogo de pressão e contra-pressão, mas não efetivar mesmo uma invasão no território ucraniano. Acredito que a situação, infelizmente, vai perdurar nesse quadro tenso, mas sem haver a efetivação do conflito direto. O iFolha Repórter fica por aqui. Acompanhe as entrevistas do iFolha pelo YouTube, Facebook e Instagram e pelo iFolha Play. Esse episódio também estará disponível em podcast em todas as plataformas de streaming de áudio. Eu sou o Ronald Souza, cofundador e editor honorário do iFolha. Boa noite para você.